A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Deus abençoe muito a sua quinta-feira. Passa rápido, hein? Né? Mais uma vez nós estamos aqui em contato com a Palavra de Deus, ok? E convidando, em nome do Senhor Jesus, o Conselheiro, o Espírito Santo de Deus, para que nos ensine a sua palavra, que nos revele a sua palavra, ok? Porque somente por ele, e hoje você vai entender isso como um divisor de águas, como algo fundamental na sua caminhada, né? No caminho, em verdade, para chegar à vida, ok? O tema da nossa lição número 9, que é do dia 1º de junho próximo domingo, é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Já falamos muito sobre o caminho, a verdade e a vida nos dias anteriores, né? Segunda, terça e quarta, ontem. O nosso texto áureo está lá em João capítulo 14, versículo 6, um texto muito conhecido, mas nunca será demais ler e falar a palavra de Deus. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Também já falamos muito, já esmiuçamos cada palavra desse versículo, né? Quando nós falamos sobre o caminho, sobre a verdade e sobre vida, né? Isso ultrapassando, né? Tendo um entendimento eterno, um entendimento que transcende aqui a nossa humanidade tão limitada, né? E sabemos, porque ficou muito claro, todas as palavras de Jesus que nós lemos aqui nos últimos dias também, que Deus, o Pai, o Criador, é inacessível a quem quer que seja, não tem nível a quem quer que seja. O homem mais rico do mundo, Deus é inacessível sem o Senhor Jesus Cristo, ok? Ninguém, meu irmão, mas sabe o que é ninguém? Vai ao Pai, vem ao Pai, se não for pelo Senhor Jesus Cristo, ok? A nossa verdade prática, eu já até falei para os irmãos que me incomodou um pouco a forma como o autor escreveu, mas é só um preciosismo meu, né? Que ele escreveu: a imagem de Jesus Cristo como o caminho, a verdade e a vida reforça a nossa fé e consolida a nossa comunhão com Deus, né? A imagem de Jesus Cristo, isso aliás, todo o conteúdo da verdade prática que ele dissertou aqui me deixou um tom figurativo. E o nosso Senhor é real, né? A verdade única e absoluta, o Espírito Santo, ele não erra ao nos convencer do nosso pecado, da justiça de Deus e que teremos um juízo. Então, meus irmãos, a palavra de Deus é poderosa, né? Então eu não preciso de imagem, eu não preciso de reforço nenhum. Jesus Cristo, assim que eu ouvi a palavra de Deus e o Espírito Santo, através de quem pregou, hoje você vai ver isso aqui e a importância disso, como isso foi um marco no processo, logo após que Jesus venceu a morte, né? E foi dado a ele todo o poder sobre tudo, né? E o poder dele poder dizer que só vai ao Pai através dele, o único digno de abrir o livro com os 7 selos, ou seja, né? Então, é poderoso, é real, é verdadeiro, ok? A palavra de Deus não volta vazia. Eu, olhando o texto que ele escreveu para a verdade prática, eu acho meio figurativo, porque eu acredito que se alguém pregou, usado pelo Espírito Santo, o Espírito Santo me convenceu, eu entendi, eu me converti e comecei a mudar a minha vida, a viver a palavra no caminho, na verdade e a vida, ou seja, em Jesus, obedecendo a palavra, o Senhor veio morar em mim, ok? E aí eu não preciso de uma imagem, o próprio Cristo já habita em mim e a palavra dele é a minha regra de fé e prática, é o meu lifestyle, o meu estilo de vida, ok? Porque é assim que funciona. Amor é uma ação, a fé é uma prática, não é nada figurativo, não. É muito pelo contrário, é vida, é passos, é suor,
né? É choro, é carregar peso, é cansaço, né? Ou seja, é tudo que podemos sentir em todos os sentidos, não só aqui neste mundo, como no mundo espiritual, onde passamos a viver quando nós renascemos pelo Espírito, né, em Cristo Jesus, e começamos a viver pelo Espírito e não pela carne. Então, eu não preciso de uma imagem, de uma figura, né? Então, assim, pode ser só um preciosismo meu, mas me incomodou a forma com que ele escreveu a verdade prática, ok? Mas vamos lá. Hoje é quinta-feira, o nosso texto de leitura diária, né, está em João, capítulo 16, versículos 7 e 8, ok? E o tema que ele deu para hoje foi: no caminho com Jesus, contamos com o apoio do Consolador. Aí sim, hoje nós vamos falar de um assunto extremamente importante, fundamental, ok? E você vai ver o quão é importante o Consolador, o Conselheiro, o Espírito Santo, ok? Vamos ler o texto, depois a gente desenrola, né? Um entendimento ou o que, né? Saltar aqui ao nosso entendimento e que o Espírito Santo nos conduza, amém? Como tem que ser. João, capítulo 16, versículos 7 e 8. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, prestem atenção em cada palavra. É muito importante ler a Bíblia desta forma. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Olha que forte isso agora. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, são algumas palavras, mas são palavras que saíram da boca do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus Cristo. Não são simples palavras, são palavras com um conteúdo eterno, grandioso, salvador, ok? Remido, ou seja, é o cerne da questão. As palavras de Jesus. A gente não pode ler algo que Jesus disse, não pode entender ou escutar algo que Jesus disse de qualquer forma. A gente precisa colocar o peso, né? Que a gente conseguir na nossa limitação humana e também somado ao poderoso discernimento espiritual do conselheiro, que o Senhor Jesus deixou claro que era necessário que ele fosse para o Pai. Eu vou, ou seja, ele vai, ele não ia estar mais aqui, ele iria para o Pai, até voltar. Então, meu irmão, se Jesus disse que foi e vai voltar, ele está lá. Mas era necessário que ele fosse para ele enviar quem? O conselheiro. Quem é o conselheiro? O Espírito Santo de Deus. Por quê? O Criador, como eu disse para vocês, eu gosto de entender essa coisa, né? Desse particionamento de Deus, né? Se eu posso dizer assim, esse fracionamento de Deus. Eu não tenho nem como, é difícil até da gente explicar. Por mais que você veja debates e discussões sobre trindade, né, e essa coisa de um Deus trino e tudo, a gente sabe que é um só. Mas eu já disse para os irmãos aqui uma vez, e eu sou muito confortável, sou muito feliz com esse entendimento que eu tive, e eu creio que foi o Espírito Santo que me deu, pela paz que eu sinto nele.
é que nós sabemos que Deus é um só. Nunca foi criado, nunca teve um início, Ele é. Né? E quando eu entendo tudo isso pela palavra de Deus, que o nosso Deus não foi criado, né? Ele é. Então, Ele está fora do tempo. O nosso Deus, Criador de todas as coisas, o Pai Celeste, o Eterno, Ele é atemporal, ou seja, Ele é o próprio tempo. Ele é todo o conteúdo que já passou, que ainda virá, a eternidade para lá, a eternidade para cá, é hoje, é agora, é tudo, está em tudo. Você está tocando em Deus aqui agora, entendeu? Então, assim, Deus é exatamente tudo, porque tudo foi criado por Ele, ok? E nós sabemos que Jesus, o Filho de Deus, né, que se fez carne, habitou entre nós, é o Verbo, é a palavra, é o primogênito da criação, porque Deus não é criação, Deus é o Criador. Antes de tudo, Deus era, ok? E a palavra foi criada para que ela criasse todas as coisas, ok? E quem é a palavra? O Verbo vivo que estava com Deus, que era Deus e que se fez carne e habitou entre nós. E hoje está tudo aqui, ó. Porque assim Deus cuidou para estar. Quando separou o povo e criou um povo através de Abraão para que isso hoje chegasse até nós. Para que todas as famílias da terra, todos os povos da terra, todas as nações da terra fossem abençoadas por esse plano de salvação. Ok? Então, Jesus Cristo é a palavra de Deus, é a voz de Deus que materializou-se. O próprio Deus, a sua voz, a sua palavra, que é o primogênito da criação, porque você sabe muito bem que foi pela palavra, haja, e tudo se fez. Ok? Essa voz que vinha conversar com Adão e Eva, no Jardim do Éden, a voz que falou com Moisés e deixou ele ver só de relance as suas costas, né? Aquele varão que recebeu a adoração de Abraão, sentou-se com Abraão para comer, né? E em outras partes da Bíblia também, o anjo do Senhor que vinha, falava com o homem com o propósito de Deus para a realização grandiosa da salvação do homem. E ele recebia a adoração, ok? Então, nós sabemos que anjo não recebe adoração, mas ai dele se receber adoração, porque a glória é de Deus, ele sabe que não pode. O que tentou, perdeu. Mas o que acontece? A voz de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra. E nós vimos ontem quando Filipe e Tomé falaram: mostra-nos o Pai, Senhor, mostra-nos o Pai, que isso basta. Ele falou: Filipe, eu estou aqui com você há tanto tempo. O próprio Deus falando através do barro, o tesouro dentro do barro. Quando o profeta Isaías profetizou Emanuel, que no significado bem literal, né, é Deus no meio do seu povo. Jesus veio no seu povo e ficou no meio do seu povo, né, para salvar o seu povo. Mas ali também ele disse que isso seria, né, para todos os seres humanos nascidos de Eva, ok? A voz de Deus, o Senhor Jesus, por diversas vezes, só não usurpou ser igual a Deus. Precisava ser homem, porque se o pecado entrou pela desobediência de um homem, a salvação ia entrar pela obediência de outro homem, porque era o reino do homem, algo que Deus fez para o homem. Precisava que alguém humano vencesse a morte, que outro deixou entrar. E assim, a gente já falou muito sobre isso nos vídeos passados, principalmente na lição da ressurreição, que foi a lição número 8, a gente falou demais sobre isso. E o Espírito Santo, a gente conhece também
quem estuda a Bíblia, né, quem estuda um pouco da Bíblia, ou quem escutou histórias, desde a escola dominical, né, as crianças que escutam a história de Sansão, por exemplo, quando o Espírito de Deus, ele vinha sobre Sansão e dava força para Sansão, deu força para Saul. Nós conhecemos casos que o Espírito Santo de Deus se apoderou de Saul, e Saul esquartejou uma junta de bois. Não é para qualquer um fazer isso, todo mundo viu que aquilo era impossível para um ser humano fazer, né? Nós vimos Elias fazer milagres grandiosos, Eliseu com porção dobrada do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é o Espírito do próprio Deus. Nós vimos também lá em Gênesis que o Espírito pairava sobre a face das águas, era só uma porção, meus irmãos, era uma presença. Ok? Assim como veio sobre o templo, né? Que ninguém aguentou ficar de pé, assim como eu tenho uma porção do próprio Deus dentro de mim, porque Ele habita em mim, e Jesus disse isso, deixou isso claro, é necessário que eu vá para o lado do Pai, para que o Conselheiro venha. Jesus e o Pai estão lá, sabem de tudo, onipotente, onipresente, ok, mas o Espírito Santo de Deus é a porção que trabalha dentro do barro, ok? Que trabalha no barro, é o tesouro dentro do barro. Palavra de Deus, procura saber, pesquisa. Então, meus irmãos, é muito fácil entender isso. Esquece trindade, né? Que isso já tem pessoas dizendo que é antibíblico, e eu também não vejo isso na palavra. A trindade, né? Alguns judeus, né? Até mesmo convertidos a Cristo, que já entenderam que Jesus Cristo e Yeshua era o Messias, eles também não gostam da ideia de 3 em 1. Isso parece para eles idolatria, mas a gente sabe que não é um entendimento, ok, mas eu fico muito confortável com isso. Deus é um só, mas tem a sua palavra e o seu Espírito, a sua presença, ok? Jesus Cristo e o Conselheiro, ok? É muito fácil de entender isso para mim, eu fico muito feliz com isso, ok? Então, quando Jesus deixou isso bem claro aqui, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Conselheiro não vem, e esse Conselheiro, o Espírito Santo de Deus, ele vai convencer o mundo, a todos, do pecado, da justiça e do juízo. Agora você acha que o Espírito Santo de Deus, a presença de Deus, o Espírito do próprio Deus, a porção que age em nós, porque como eu te falei, um Deus tão grande, a terra para Deus é menos que um grão de areia para nós, porque Ele é muito grande, mas a porção da sua presença, o Conselheiro, o Espírito Santo dele, age em nós, com intimidade, individualmente, porque do jeito que Ele faz comigo, não é o mesmo que Ele faz com você. Os dons que Ele pode me dar para a obra no reino, pode não ser o mesmo que Ele vai dar para você. Ao mesmo tempo que nós somos indivíduos com impressões digitais diferentes, ninguém tem uma impressão digital igual, com íris diferentes, ninguém tem. Nós somos únicos, ok? Porque cada célula de um corpo, ela é única, ok? Mas todas juntas formam um corpo, ok? Então, uma porção desse Deus maravilhoso e grande, ela se encaixa em nós de uma forma que nós podemos entender, nós podemos suportar, porque se nós olharmos hoje para Deus, somos exterminados, né? Ninguém pode olhar para Deus, os próprios serafins, anjos que assistem diante do trono de Deus, ok? Eles têm 6 asas, 2 para voar, 2 para cobrir o rosto e 2 para cobrir os pés, porque eles não podem olhar para Deus. Senão até eles morrem. Entendeu? É grandeza, é poder demais. Então, o Conselheiro, ele age individualmente em nós de uma forma que é possível e suportável para nós, ok? No passado, você vai ver esse divisor de águas agora, que no passado Deus usou e através do Espírito Santo ele revelou,
né? Ele deu visões, né? Ele fez coisas, nossa, ressuscitou morto, né? Um cajado que toca o mar e o mar se abre, a pedra que jorra água, e você pode lembrar de todos os milagres que homens comuns, nascidos de Adão e Eva, mortos em seus delitos e pecados, ok? Fizeram através do Espírito Santo. A forma com que Deus falava com os homens era só através do sumo sacerdote, dentro do Santo dos Santos, depois de todo um ritual de purificação, onde ali o Espírito Santo, né, que era representado também fisicamente pela menorá, os 7 castiçais que ficavam acesos diuturnamente, eles não podiam deixar aquele azeite acabar, ok? E Deus ali, através dessa porção, era só o que o homem podia suportar. Não é por maldade, não é por preciosismo de Deus, não. É porque é o que o homem pode suportar por causa do pecado. Não é à toa que assim que pecou, eles tiveram que ser retirados do jardim do Éden. Porque é impossível que algo sujo, que algo errado, fique perto da santidade e da pureza desse Deus inexplicável, inefável, de tão grande, ok? Então, olha como isso faz toda a diferença. Nós somos incapazes de crer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Nós, como seres humanos, nascidos de semente pecaminosa de Adão e Eva, somos incapazes de entender o plano de salvação. Você lembra de Nicodemos? Antes do Espírito Santo agir dentro de nós, ok? Porque o Espírito Santo atuava discriminadamente em alguns quando Deus tinha um plano. Deus revestia-o de poder, como Sansão e vários outros que a gente conhece, ok? Mas dentro ao ponto de ser um conosco, de falar através da nossa boca, ok? De nos dar dons espirituais, ok? De nos ensinar, de consolidar essa fé, de que assim que a gente ouve a palavra de Deus, a gente é convencido do pecado, da justiça e do juízo só pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós fomos separados de Deus, então é impossível nós entendermos as coisas de Deus sem que Deus assim o faça, sem que Ele nos adote, né? E por isso Jesus teve que vir aqui, vencer a morte para que isso acontecesse. Por que isso não acontecia antes, meu irmão? Por que Jesus falava? O próprio Jesus, a própria palavra de Deus, a voz de Deus, o verbo vivo, que era Deus e estava com Deus, que veio aqui, se fez carne e falava. Os 12 andaram com Jesus durante 3 anos, dia e noite, dormiam e acordavam com Jesus. Andaram somente, só fizeram andar com Jesus e aprender com Jesus. Tudo era aprendizado com Jesus e eles não entendiam. Ok? Jesus, quando falava no Monte das Oliveiras, as pessoas ficavam encantadas com suas palavras. Mas todas as parábolas que foram ditas, as pessoas não entendiam. Depois os próprios discípulos ficavam questionando Jesus. Jesus, mas por que isso, por que aquilo, por que isso, por que aquilo? Nicodemos, um mestre, um camarada que sabia tudo da lei, dos profetas, da Torá, do Pentateuco, dos juízes, tudo, Levítico, ele sabia tudo da palavra de Deus, né? Do Velho Testamento, da Velha Aliança. E ele não entendia quando Jesus falava para ele que era preciso nascer de novo. Jesus disse para ele, Nicodemos, você não entende nem as coisas da terra, como é que tu vai entender as coisas do céu? Não dá para entender se o Espírito Santo não nos convencer. É por isso que Jesus disse, é preciso que eu vá e eu mande o conselheiro, que ele vai convencer. Agora, será que o Espírito Santo falha na missão dele? O Espírito do próprio Deus, que é perfeito, não erra, meu irmão. O Espírito Santo não erra. E o mundo está convencido. 99% do mundo, eu sinto isso. Que nós somos um bando de convencidos.
E sabe o que o Senhor tem me incomodado grandemente? Não é de hoje, não, é de muito tempo. É que nós estamos vivendo, há muito tempo já, carecendo de conversões dentro das casas, dentro das congregações, dentro dos locais que são separados, né? Que a gente chama de igreja, mas sabemos que igreja mesmo são os indivíduos que o Senhor sabe quem são, lá do céu. Mas as igrejas, os ministérios, as denominações que foram criadas, levantadas por o homem, a fim de serem separadas para Deus, para cultuar, para congregar, para a comunhão dos irmãos, para ganhar almas para Jesus, é dentro desse conjunto que carece das conversões. Porque convencidos, tenho certeza que todos nós somos. Senão, não estaríamos congregando em lugar nenhum, dizimando, ofertando, trabalhando. E eu conheço gente que trabalha na obra, viu? Trabalha. Tem gente que não trabalha, não. Tem gente que bota o boizão na sombra, né? Bota a ovelhinha na sombra e fica de boa. Deitado em berço esplêndido. É o venha a nós, o vosso reino nada. Eu conheço um montão de gente que gosta muito de botar a Bíblia embaixo do braço, vai para a igreja, lê, louva, adora, pá, depois a semana toda espera domingo de novo para ser crente. Então, meu irmão, não generalize, tá, meu irmão? Jamais faça isso, porque eu nunca generalizo. Mas é pelos frutos que se conhece a árvore, ok? Então, meus irmãos, o local que mais carece de conversão é dentro das igrejas, ok? Porque o Espírito Santo, o conselheiro, ele é excelente em convencer, aliás. É perfeito, ele não erra. Ele tem usado pessoas, vasos de honra, que falam a sua palavra poderosa, porque também, se esse Espírito não habitar a boca de quem fala, é só um sino barulhento, lembra? São palavras que não vão gerar salvação. Elas podem até instalar que não, realmente, se eu for por aqui, eu acho que eu vou viver melhor. Por quê? Eu vou parar de fazer coisa errada, né, e tal, eu cumpro essas obrigações e eu vou viver melhor, eu vou receber bênçãos, eu vou cumprir princípios e vou receber bênçãos. Mas a conversão não acontece, ok? Porque a conversão, ela não é a nível humano, ela não é só uma mudança material de jeitinho de viver, não. Eu não falo mais palavrão, eu não bebo mais cachaça, eu não fumo mais cigarro, eu não adultero mais, eu tiro o meu gato da luz, eu paro de enrolar os meus clientes. Ou seja, não é só isso, meu irmão, não é só isso. Você pode ser um ser humano perfeito, seguindo regras, mas sem o Senhor Jesus habitando em você, sem a conversão, sem o novo nascimento no Espírito e em verdade, ok? Nada feito, ok? Isso é muito mais profundo. Isso só através do Espírito, ok? Só num novo nascimento, realmente. Não só cumprir leis e princípios, né? Deixar de fazer coisa errada, ok? O pecado está entranhado no seu corpo, na sua carne, porque você nasceu de Adão e Eva, ok? Você precisa ser resgatado disso. Você precisa ter a ressurreição, não só a espiritual, para viver pelo Espírito, o Espírito de Deus, né? E não mais segundo as suas vontades, a sua carne, mas também ser ressuscitado no último dia, para que só com o corpo glorioso você entre no céu. Então é muito mais profundo, por isso que a palavra está aqui e o conselheiro também para nos ensinar. Agora, voltando, olha que diferencial. Vocês lembram quando Jesus, depois de subir, disse para eles, né? Não façam nada, fiquem aqui em Jerusalém, e só depois que forem revestidos de poder, vocês vão começar a fazer a obra. Por enquanto, quietinho. Ok? O que eles fizeram? Ficaram quietinhos,
reclusos num lugar para ninguém saber, para ninguém ver. A perseguição aos cristãos continuava, principalmente aos discípulos de Jesus. Então eles tinham que ficar quietinhos, ok? Até aquele dia que todo mundo conhece, aquele dia fatídico, onde teve na festa de Pentecoste. As pessoas chamam do dia de Pentecostes, mas é a festa de Pentecostes que acontece até os dias de hoje em Israel. Nas mesmas datas acontece essa festa até hoje. E tinha também, ok? E vinham povos de todos os lugares, não só judeus, vinham povos de todos os lugares que conheciam o Deus de Israel, o poder do Deus de Israel, vinham ali oferecer, sacrificar, levar bênçãos para casa e tudo mais. Então, naquele dia, o Espírito Santo veio sobre eles. Ok? Da mesma forma que veio sobre Jesus depois que ele se batizou, né? Com João Batista, ok? Quando é que Jesus começou o ministério dele? Só depois que o Espírito Santo entrou dentro dele. Por quê? Ele era homem, ele precisava dar o exemplo. Tudo que Jesus fez, João Batista não queria batizar ele, sabia quem ele era, mas ele falou, é assim que tem que ser, João Batista, eu preciso fazer tudo certo. Ele foi batizado, o Espírito Santo habitou nele e aí ele começou o ministério. Assim os discípulos também receberam a ordem, esperem, vocês precisam ser revestidos de poder. Quando o Espírito Santo veio e começou a habitar dentro do homem, que até então não acontecia, porque o homem era do pecado. O corpo do homem era do pecado, era da morte. Mas quem é que venceu a morte e venceu o pecado? Jesus Cristo. Então, aqueles que ouvem a voz de Cristo, aqueles que o Espírito Santo os convence, recebem o Espírito Santo, são revestidos de poder para quê? Para daí dar continuidade, porque só quem é revestido e tem o Altíssimo morando dentro dele, o Espírito Santo fazendo morada dentro dele, ele pode, ou seja, só quem bebeu da água da vida é que pode jorrar água da vida, senão é só um sino barulhento. Quando Pedro foi revestido de poder e os outros discípulos, eles saíram daquele lugar cheios de autoridade e as palavras de Jesus, porque é literalmente isso, as palavras de Jesus começaram a sair da boca dos discípulos e 3.000 pessoas, o Espírito Santo falando através do homem, porque este é o canal, o homem, morada do Altíssimo, agora pode, né? Meu irmão, você lembra quando o véu do templo se rasgou, quando Jesus morreu? O templo ruiu com um terremoto e Jesus tinha dito, eu vou derrubar este templo, que seria o corpo dele, e em 3 dias eu vou refazer o templo. Né? No dia que o templo desmoronou lá com o terremoto, depois que Jesus morreu, né? Depois que Jesus entregou o seu espírito, melhor dizendo, o templo só foi construído depois e olha, não tinha mais a mesma função e a mesma glória, ok? Porque agora o templo era quem? As pessoas, ok? O véu do templo se rasgou, agora nós somos sacerdócio real. Nós somos os sacerdotes do templo, que somos nós, onde nós temos a total liberdade, sem rituais, de entrar no Santo dos Santos, de ser os santos dos santos, do Senhor, aqui na terra. Então, só a partir daí, só a partir de você ser morada do Altíssimo, morada do Conselheiro, depois de ter ouvido a palavra que outra pessoa pregou através do Espírito Santo, você entendeu, mudou a sua vida, assumiu essa postura, né? Como o apóstolo Paulo fala, né? Não se amolde a esse mundo, antes mude a sua mente, viva segundo a palavra de Deus, segundo a vontade de Deus, né? Você não pode mais viver segundo esse mundo, é responsabilidade sua, o Espírito Santo vai vir morar em você. Lembra também, aquele que me ama, obedece os meus mandamentos, que o conselheiro está ensinando, ok? Eu o amarei, meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. A partir daí, você se torna uma fonte de água viva, usado pelo Espírito Santo e com a ação do Espírito Santo, porque só vai ser validado pelo Espírito Santo as palavras do próprio Deus, as palavras do Senhor Jesus.
sem tirar e nem pôr. O Espírito Santo não vai pegar qualquer coisa que sai da boca de qualquer pessoa. Você lembra que Jesus deixou bem claro, de uma fonte não pode sair água doce e água salgada, não pode sair água morna, não pode sair água fria e água quente da mesma fonte, ou seja, ou é água morna ou é água fresca, ou é água doce ou é água salgada. Não tem como. Uma fonte não pode sair duas águas diferentes. Então, o Espírito Santo não faz joguinho de empurra com o pecado dentro de você. É novidade de vida, é sinceridade, é amor a Deus, é realmente ter entendido que é pecador e começar a se arrepender, né, dos seus pecados, abandonar suas velhas práticas e meditar na palavra para que o Senhor possa usar, ok? Que Ele possa te usar grandemente. Ok? Quanto mais você estuda, quanto mais você cresce na graça e no conhecimento, mais o Senhor vai poder te usar. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem que se vergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Ok? Hoje o vídeo está até um pouquinho mais longo, mas olha que assunto bom, que assunto gostoso, que assunto revelador. Que só através do Espírito Santo é que você vai entender e só através do Espírito Santo que você vai conseguir fazer a obra de Deus. Mais uma, meu irmão. Você lembra que Jesus disse, sem mim você não pode fazer nada? Se o Espírito Santo, se o Senhor Jesus, se o Pai não morar em você, você é só um sino barulhento, por mais que você esteja dizendo essas palavras. Ok? Você entende isso? Ou você acha que Deus vai agir através da vida de um homem adúltero, por mais que ele esteja de terno e gravata em cima de um púlpito? Ou você acha que Deus vai agir na vida de um homem que está ali no púlpito pregando até muito bem? Certinho a palavra de Deus, mas por fora ele bota a mão na bolsa, ele é promíscuo, ele assiste pornografia, ele dá a volta nos outros, ele é irresponsável, ele não tem caráter. Você acha que Deus faz jogo de, mas Deus é misericórdia? Olha bem essa história. Deus é justo, meu irmão. Existe uma diferença muito grande daquele que escorrega, daquele que tropeça, para aquele que peca deliberadamente. A Bíblia é bem clara com relação a isso. Você que entendeu que é pecador, que Deus é justo, né? Estou falando de uma forma para você entender a palavra de Deus. E peca deliberadamente depois desse entendimento, pisa aos pés o Filho de Deus. É sério o que eu estou falando ou é só uma bobagem? Meu irmão, é sério. Existe uma grande diferença e ninguém melhor do que o Senhor onipotente, onisciente, onipresente para conhecer o teu coração e a tua mente. Deus sabe quem é quem, meu irmão. Entendeu? Só que, só através do Espírito Santo que a gente faz algo para Deus. Só é possível convencer. Aliás, nós não convencemos ninguém. Você pode ser o melhor pregador do mundo, você não convence ninguém. Você é morada do Espírito Santo, ele fala através da sua boca e ele convence. E aquela pessoa decide se quer Jesus andar no caminho em verdade para ter vida. É aquela pessoa que decide, ok? Você quer ver uma coisa? Você quer ver a sua responsabilidade? Jeremias 29, versículos 11, 12 e 13. Jeremias 29, versículos 11, 12 e 13. Olha. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de bem e não de mal, para dar-lhes esperança e um futuro. Naqueles dias, quando vocês clamarem por mim em oração, eu os ouvirei. Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. O homem tem ou não tem a participação? Nós, seres humanos, temos que participar ou não? Não é assim, meu irmão. Jesus não faz assim, ó. Você agora é crente, é uma bênção, vai ser usado por mim, vai ganhar muitas almas. Não. Não é, basta você olhar para você.
ver o seu comprometimento, em que nível que está o seu comprometimento e em que nível de realização você está no reino de Deus. Comprometimento. Se me buscarem de todo o coração, vocês vão me buscar, vocês vão orar, ok? Eu tenho planos excelentes para vocês, eu estou aqui pronto, mas se vocês orarem e me buscarem de todo o coração, ou seja, eu preciso querer, meu irmão, eu preciso querer, ok? Mas eu só vou chegar a esse nível se eu for convencido pelo conselheiro que o Senhor Jesus deixou, que é excelente em cumprir a sua missão, porque é o Espírito do próprio Deus. Não erra, é poderoso. A palavra de Deus é uma espada afiada de 2 gumes, meus irmãos. Ela não perde viagem. A minha palavra não volta vazia. Nós somos um bando de convencidos. Daí a convertidos é outra história. Precisamos andar com Jesus em verdade, numa nova vida, através do Espírito Santo de Deus, que é o conselheiro, que é o divisor de águas na tua vida. Meus irmãos, chamem o Espírito Santo no início do seu dia, assim que vocês acordarem. Peça a Ele para que palestre contigo, leia, medite na palavra com Ele ao seu lado como professor, porque assim o Senhor Jesus disse: vou deixar o conselheiro para lembrar vocês de tudo o que eu ensinei. E que Ele possa fazer morada em você, possa usar a sua boca, o seu corpo, os seus recursos, segundo a vontade dEle na obra de Deus, ok? Deus te abençoe, a paz do Senhor Jesus e até amanhã.